Caramba. Fala, meu chapa. Tô tentando aqui, mas
Eu lembro que você tinha feito alguma coisa com, tipo, com fração e X, e equação. Fração e x. É. Bem, você tem 21 litros de tinta. Uhum. Daí ele está dizendo ali que ele usou água para diluir essa tinta. Foi colocando mais líquido, Sim, até que fosse 30% da mistura total. Então aqui eu acho que o melhor jeito de resolver é fazendo ah, uma, uma fórmula. Vamos escrever as coisas aos poucos, o que a gente não sabe a gente chama de x. Então, por exemplo, nós temos 21 litros. Então, ele foi colocando água até que a água virasse 30% do total. Quem é o total? O total é 21 mais esse x, onde x é a quantidade de água colocada. Entendeu? sim. Daí ele está falando que ele vai adicionar água até que a água seja 30% do total. Então, 21 mais x, que é o total, né? Como é que a gente pode colocar agora, né? A água é 30% do total. Então, o que que é 30% do total? É 0,3 vezes o total, certo? Certo. E quando você multiplica por 0,3, ou melhor, né, se você achar mais bonito, 0,30, né, 30%, ok? Ok. Isso, ele está nos dizendo que é a quantidade de água, ou seja, é x. Então, você tem duas equações que envolvem aqui tanto o t, que é o total, quanto o x, que é a água. O que ele quer saber é o x, que é a água, certo? Certo. E como é que descobre isso? Agora você pode, então, uma vez que você está vendo essas duas equações, você vai pegar isso que é t, isso aqui é igual a t, certo? Certo. E vai colocar aqui. Daí você vai ter uma equação embaixo, só envolve x. Então você consegue isolar o x e chegar na resposta, ok? Como assim isolar o X? Deixar o x sozinho, x igual a alguma coisa. Mas aí já. Ah, tá. Então, tipo, Faça isso, faça o que eu falei. Pega o 21 mais x e coloca no lugar do t, ok? tá. Depois tenta fazer a conta e isolar o x. Tá, T vai ser igual a 21 mais X. Aí agora eu isolo o X, né? Eu acho que você não escutou o que eu falei. Eu falei para você pegar isso aqui e colocar aqui. Porque t é igual a 21 mais x.
Então você vai colocar 21 mais x no lugar do t na segunda Ah, tá. equação Ah, e tá. vai isolar o x, Tá, certo? tá. Ah, agora eu entendi. Então vai ficar. Oi. Tá, então dá pra cortar o X. Nossa, velho, esquece. Deixa eu fazer pra ti isso aí. Tá doido cortar o x como, cara? A gente quer encontrar o valor do x. No lugar do t, t é 21 mais x. Então, em vez de colocar t, eu vou colocar 21 mais x. E aqui x. Agora eu faço a distributiva, óbvio. Então, quanto que é 0,3 vezes 21? Não sei. É 6,3 mais 0,6,30, que seja, esse zero só atrapalha. Igual a x. Dá para cortar uma coisa que não está em evidência. Você pode cortar, só poderia cortar o x se o x tivesse evidência aqui, por exemplo. Ah, Tendo o tá. x dos dois lados multiplicando todo mundo, você pode cortar, entendeu? O que você tem que fazer é isso aqui, resolver uma equação. Tenho certeza que você já isolou x na escola. Você está no oitavo ano, certo? Sim, Então, com certeza teve conta de isolar x, encontrar o valor do x, certo? certo. Agora, quem tem x vem para um lado, quem não tem vai para o outro. Quando troca de lado, troca de operação. Isso aqui estava somando, foi para o outro lado subtraindo. Isso aqui também era positivo, estava somando, foi para o outro lado subtraindo. Agora tem que fazer essa conta. 0,3 menos x vai ficar menos 0,7x. É a mesma coisa que pegar 30 centavos e diminuir R$ 1. Tu vai ficar com 70 centavos, certo? É de dívida. E aqui continua menos isso aqui. Agora eu passo dividindo. Como os dois são negativos, acaba ficando positivo. Como os dois têm um número depois da vírgula, acaba apagando a vírgula. Simplesmente 63 dividido por 7, mais conhecido como 9. Ok? Ok. Então a resposta é 9. Tá. Então, não tem segredo. Já vi você fazendo conta bem pior. Escrevemos um sisteminha de equações. Pegamos a equaçãozinha que é o t, colocamos na outra. Agora é possível resolver, porque você vai ter uma equação só com x. Consegue isolar o x, que é o que o problema pede, mas para isso tem que fazer as continhas. Distributiva, passar as letras para um lado, juntar, passar dividindo, chega na resposta, beleza? Beleza. Beleza? Então agora é sua vez. Vai fazer a mesma conta. Tá. Vem olhar. Agora você já pegou a lógica, né? Uhum. Beleza, vai lá.
Consegui. Boa, monstro. Isso aí. Vamos para a próxima agora, então. Show, 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 show de bola. Ó, outro probleminha de usar frações meio com a ideia de equação, tá? Então, sabe, agora há pouco a gente usou 30% como 0,3, não é mesmo? Uhum. A porcentagem é uma fração, sabia? A gente fala 30%, na realidade a gente está falando 30 por 100. 30 sobre 100 é uma fração. Então aqui segue a mesma lógica, tá? Ah. Mas é um pouco mais fácil, talvez não precise de sistema, como no caso anterior.
Oi, tinha caído aqui. Pois é. Você acha interessante fazer assim, tipo, tu tirou um meio das bolinhas, então tem que ser um número par. E esse número par tem que ser dividido por 3. E assim por diante? Não, eu acho melhor você chamar de X essa quantidade de bolinhas, ok? Então, se ele tirou um meio das bolinhas, então o Arthur ficou com um X sobre 2, entendeu? Metade Aham, de X. Daí o Bernardo tirou um terço das restantes, ou seja, restou um meio de X. Metade foi para o Arthur, metade restou, certo? certo. Agora é um terço dessa metade. Então você tem que multiplicar as frações, né? Então o que o Bernardo vai pegar aqui, a gente até conversou, acho que na nossa outra aula, a gente falou sobre isso, você me perguntou até, você me perguntou assim, como é que eu faço fração de fração? Você me perguntou com essas palavras. Eu falei assim, você tem que multiplicar uma fração pela outra. Então, como você tinha sobrado isso, né? O primeiro cara pegou o Arthur, pegou metade. Agora o Bernardo vai pegar um terço do que sobrou, então vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, o Bernardo vai pegar um sexto das bolinhas totais, um sexto do total das bolinhas, entendeu? Ah, tá, aqui, gente. Essa é a ideia. Então, multiplica frações, tá? Tá. Você consegue voltar lá, por gentileza? E deixa eu fazer o seguinte aqui. Tá. Aí vai ficar um sexto vezes um quarto vezes x, né? Aí vai Sim. dar 1/24 avos vezes x. Que aí Sim. agora falta um quinto. Mas aí. Tá. Tá muito bom por enquanto.
Que aí vai ficar 1/120 avos vezes x. 1/120 avos vezes x. É, Ah, quantas bolinhas ficaram na caixa, né? é. Você está me dizendo que ficou 1/120 avos da quantidade total de bolinhas? Não. Na verdade, tipo, a conta que você pediu pra fazer deu isso, mas acho que não é a resposta. Talvez não seja a conta certa. O Bernardo tirou um terço, em seguida Carlos tirou um quarto das que sobraram. Então, vamos lá. Eu falei que o Arthur ficou com metade. O Bernardo ficou com um sexto. Bem, se o Bernardo tirou um sexto, né? Tinha um meio. O Bernardo tirou um sexto. Então, quanto é que Ah, tá. sobrou? Ah, Vai tá. ser um meio menos do que o Bernardo tirou, um sexto. Aham, Isso é o que sobrou até o Bernardo. Depois tem os outros carinhas, né? sim. Isso aqui vai ficar 12. 6 menos. Opa, 6 aqui. 3 e um. Vai ficar 2/6, vai ficar um terço. Sobrou um terço das bolinhas quando o Bernardo tirou, certo? Sim, Certo. Agora, desse um terço que sobrou, o Carlos vai tirar um quarto. Então, o Carlos vai ficar com quanto? Terço vezes um quarto, ou seja, um dozeavos. é. Então, quanto que sobrou? Tinha sobrado um terço. Agora, o carinha tirou um dozeavos. Tá entendendo? Ah, entendi, entendi. Bem, então vai lá. Então, essa é a lógica, hein? É um problema assim, ele é simples, né? Quando você pega a lógica, mas ele é meio longo. Sim. Beleza? Agora só falta o do Danilo, né? É, parece que sim. Vai ficar 3/12 vezes 1/5, né? O 3 dozeavos dá para simplificar. Sim, sim, Depois você vai multiplicar por um quinto para descobrir quanto que vai ficar com o Danilo. E o sim. problema aqui não é quanto vai ficar com o Danilo, mas quanto vai sobrar o total na caixa. Beleza? Beleza. Mas claro, isso tem a ver com quanto vai ficar com o Danilo. Que aí simplificando vai ficar 1/4 vezes 1/5, que vai dar 1/20. Exatamente. Então, para o nosso querido Danilo, D vai ficar um vinte-avos. Uhum, Então, agora você vai ter que fazer igual eu fiz a subtração para descobrir quanto que vai sobrar, certo? certo. Um segundo.
Voltei. Então vai ficar um 20 avos menos a quantidade do carro, né? Aham. Bem, calma aí. Calma aí. A gente tinha encontrado que o que tinha sobrado era um quarto, certo? Daí o Danilo Certo. entrou na história, ok? Uhum, sim, E daí você me falou que o Danilo ficou com um 20 avos, certo? certo. Então você tinha um quarto, o Danilo tirou um 20 avos. Quanto que sobrou? Você tem que fazer essa subtração de um quarto menos Sim, o 1 sim. sobre 20, ok? Uhum. Ok. Que vai dar um quinto. Vai dar um quinto, então é um quinto do total. Ou seja, sobrou na caixinha um quinto do total, certo? Certo. Sendo assim, surge a pergunta: quanto é um quinto do total? O total era 100, certo? Não, Então era 100. não. Cabem no máximo 100 bolinhas. Mas, pois é. Bem, vamos ver as respostas então, né? É. Porque se ele não dizer a quantidade, né, fica um pouco difícil. Vamos ver aqui. O zero não pode ser. Zero não pode ser. Boa. Talvez tenha que ser uma quantidade que seja divisível por 5, né? Mas É um aí número não. inteiro. Bem, mas o problema é que qualquer coisa você pode dividir por 5. Bem, qualquer é uma palavra meio forte, mas muita coisa você pode dividir por 5. Por exemplo, se fossem 15 bolinhas, né? Dá pra ser Mas. 15 bolinhas? Aham. Não. É só você pensar assim, né? Tipo, 3 vezes 5 tem que ser 15. Será que eram 15 bolinhas? Por que que tu acha que não pode ser 15 bolinhas? Me diga. Calma aí. Não dá porque não dá pra tirar metade de 15. É, tem isso. Aqui no caso, para ser 6, então como é 6, né, tem que ser 30. Tinha que ser 30 bolinhas, É. certo? Aham. Então daí você vai avaliando as possibilidades, beleza? Tá. Probleminha tenso, hein? Mas se ficou um quinto do total de bolinhas que foi colocado inicialmente na caixa, é só ver quanto é que é um quarto. Ou quatro quintos. Não, velho, não, não. Você Ó, sabe quantas bolinhas cada um ficou? Não, né? Então não tem como fazer desse jeito. Você vai ter que analisar cada possibilidade, não tem jeito. Não tá. pode ser 3, porque para ser 3, o que sobrou, tinha que ter sido 15 bolinhas inicialmente. E não tem como você dar meia bolinha para alguém, né? Se o Tá. Arthur ficou com metade das bolinhas, qual que é a metade de 15? 7,5. Não tem como ficar como 7, com 7,5 bolinhas, certo? Uhum. Você fica com 7 bolinhas ou com 8. 12 dá. Tem que ser as possibilidades que estão aqui. Você está dizendo 12? 12 seria 36. Ou melhor, seria 60. 60 bolinhas. Aí você tem que ver se todas essas possibilidades ali dão, né? Sim. Ó, 60 vai ficar 30. 30 dividido por 3 vai dar 10. Aí depois vai dar. Não, vai ficar com 20, vai sobrar 20. Se ele pegou 10, aqui pegou 30, né? Aham. Melhor, aqui pegou 30. 30. Esse cara pegou 10, então sobrou 20. É.
Aí 20 dividido por 4 dá 5. Então, esse cara ficou com 5. Então, sobrou 15. Aham. Depois o cara tirou um quinto. Um quinto dessas 15, ele tirou 3 bolas. Ah, então é. Pois é, pode ser essa. Agora a questão é o seguinte. Olha a pergunta. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Quantas restaram na caixa, entendeu? Uhum. Se restou um quinto das bolinhas, então pode ser 12, isso mesmo. Então tá, chega dessa. Se bem que essa aí foi pra acabar, né, velho? Ficamos bastante tempo nela, mas foi legal pelo menos, deu pra aprender, né? Uhum. Show. Bem, eu acho que por hoje é isso, cara. Dá pra fazer uma questão em 5 minutos. Não Tá quero bom. te explorar também. Eu vou deixar isso aqui como tarefa pra você, então. Tá ótimo. Ou Obrigado. melhor, eu vou fazer melhor que isso. Eu vou deixar essa prova toda como tarefa pra ti. Tá bom. Nossa, o que que tá pegando aqui? Bem, eu vou mandar e fica de boa, tá? Tá. Falou, até. Vou preparar Falou, aqui. falou. Aí.